E hoje eu quero falar sobre o poder da nossa determinação. Eu quero envolver 4 componentes que são completamente fundamentais, essenciais, imprescindíveis diante de determinar alguma coisa. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Poliana. Boa tarde, Atalib. Olha aí, meu amigo Thiago Campos. Uma hora dessa eu pego você aqui, hein, cara? Pra gente falar de convergência aí, hein? Vamos marcar uma live. Você não fica aí me instigando muito não, porque eu pego você aí. Fala, mestre, olá, mestre. Eu quero marcar uma live com você. Vamos marcar para a próxima semana. Já tem uma aí que eu quero marcar com a Aniele, mas não vamos marcar no horário das 3. Vamos fazer um horário, uma live especial, live exclusiva, ok? Anne, já prepara aí o tema. Olha aí, Paganella, seja bem-vindo, Paganella. E aí, vamos falar, Thiago, do poder da convergência. Bruna Paganella, a família Paganella tá aí hoje, olha. Sejam bem-vindos. Fabiola Frade. Vamos lá, você é de onde? Você que tá aí, olha, eu sei que já tem gente aqui do Mato Grosso do Sul, Camila já tá aí, a Cátia também já tá aí, Brasília tá em peso aqui, já tem gente aí como é que diz, meu Deus, de Rio Verde, Filipão é de Brasília, Wagner tá entrando aí, Dani de Fortaleza, Priscila, cadê o nosso pessoal de Nova York, cadê o pessoal do Japão, cadê o pessoal de Luxemburgo, cadê o pessoal, olha aí, ó, Danilo, sorriso, seja bem-vindo, Danilo, Poli Maceió, Vargem Pequena, grande cidade no Rio de Janeiro, Rose Belém, Wagner Três Lagoas, yes, sejam bem-vindos, Regina Belém do Pará, Silvana Petrópolis, Priscila New York, André Henrique, Danilo, yes, pessoal, eu tenho um assunto muito legal aqui para você e eu tenho certeza que gostou do quadro aí, Dani? Bruna, é quem me protege, é o leão da tribo de Judá. Legal, né? Gente, vamos lá. São 3h06, eu dou um tempinho aí até... Olá, saudade também. Eu dou um tempinho aqui até a gente, dali mais ou menos 3h10, pra gente começar a mandar fogo aqui. E olha, nós falamos na primeira live, foi muito legal com a doutora Aniele, onde nós falamos de personalidade, espiritualidade, a psique, mudança de personalidade, tá lá no IGTV, já teve quase 500 acessos aí, não é muito, né? Mas eu sou um bebê ainda nas redes sociais, eu vou chegar lá, né? Depois ontem, a palavra de ontem para mim foi muito forte, foi Kenneth Reagan na veia. Kenneth Reagan foi um dos grandes avivalistas da fé. Kenneth Reagan, ele era paralítico, estava em cima de uma cama, não se movia, e Deus falou fortemente com ele, e ele começou a se mover, foi curado, e nunca mais depois que ele recebeu essa visitação, quando jovem, ele teve uma doença. Então era um cara que trafegava na fé de uma forma exponencial. Eu desafio você a ler o livro do nosso estimoso, saudoso Kenneth Reagan. Tá? Eu não pude vê-lo ainda vivo, mas eu li muitos livros de Kenneth Reagan. Então a gente está aí... dando alguns toques também, um outro livro que eu quero indicar para vocês aqui, sabe? Você precisa de ler. É um livro difícil, é uma literatura densa,
porque o N.T. Wright, ele não é um cara fácil de ler, né? Ele realmente é um dos teólogos mais profundos e atuais. Um cara é PhD nos 200 primeiros anos da igreja. E tem um livro nosso lançado pela editora Chara, que é O Dia que a Revolução Começou. Esse livro é um tratado de vocação. Esse livro abre o entendimento para você entender o que você está fazendo aqui, o que aconteceu depois da cruz, de uma forma muito extraordinária. Então, não deixa de adquirir esse livro, é um livro fantástico. Tem também o nosso querido Top 7, olha aí, ó. Quem não leu esse livro está em pecado, hein? Brincadeira, mas com certeza vai ter aí para você um mindset, uma mudança total, né? Sobre essa metanoia. Eu diria que, como eu falei para vocês, metanoia é mudar o caminho, mas metanous é pensar além daquele caminho, é pensar além da direção, é pensar além da psique. Então, gente, vamos lá, manda fogo. Tá, o Vocação, ele tem feito a diferença. Não estou aqui fazendo propaganda, mas eu estou aqui te dando direção para você poder ampliar a sua capacidade de entender e enxergar. Beleza? Vamos lá? Eu quero começar com um texto que se encontra em Daniel. Se eu pudesse nomear essa live hoje, eu chamaria essa live de O Poder da Determinação. Determinação é tudo. Ok? Determinação, ela faz com que você possa chegar exatamente no destino que você planejou, focou, né? Determinação está muito ligado com o foco, ok? Vamos colocar aqui, já fixar aqui no comentário, vá fazendo aí suas ponderações. Essa live aqui é altamente interativa, eu não tiro de maneira nenhuma os comentários, porque a gente vai construindo o entendimento, fomentando o alicerce do assunto em cima do que você vai falando também, ok? Então é muito importante. Eu quero dar já uma informação científica aqui para você, muitíssimo importante, muitíssimo importante. Grava isso, se alguém puder já escrever para mim, já vai ser de grande valia a gente colocar. Tudo que você planeja, faz com que o seu texto químico, faz com que o seu DNA trabalhe na sua fisiologia para o seu corpo responder segundo o que você planejou. Eu demorei para poder chegar no conceito aqui, mas eu vou falar agora de uma forma mais direta, para você poder entender. Veja bem, tudo que você planeja ativa o seu DNA para preparar a sua fisiologia para cumprir o que foi planejado, ok? Então, você planejar faz com que o seu cérebro mande mensagem para o seu corpo de que ele não pode morrer. Ele tem que estar vivo. Ele tem que estar vivo porque tem um planejamento para ser cumprido. Esse é o poder do planejamento. Mas o que nós vamos falar aqui é o poder da determinação. Porque tem tudo a ver com planejamento. Você só pode determinar algo se você planejou. Se você não planejou nada, não tem por que determinar. O que você vai determinar? Isso, é muito importante escrever as metas, Dani, ok? Mas é o poder do foco. Tem foco que é aquele foco geral, mas tem o foco que é funil. Você pode estar vendo o quadro atrás da minha cabeça geral, mas você pode definir a sua atenção para o olho do quadro. Aí você vai ver que um olho é azul e um olho é verde. Isso aí é o foco funil, ok? Vamos falar disso sim, Tiagão. Vamos mandar bala aí, eu gosto desse assunto, você sabe.
né? Já prepara aí, me diz aí sua agenda, que nós vamos marcar essa live nossa aí, tá bom? Você entendeu então? Então você vai ter que focar de forma ao ponto de ver apenas o que você determinou alcançar e planejou. Foco macro e foco micro, ok? Esse macro é aquela atenção pulverizada, uma atenção panorâmica. Você está vendo tudo que está à sua volta. Só que é o seguinte, o foco micro, ou seja, aquela atenção funil, que eles chamam atenção de túnel, né? Os cientistas chamam atenção de túnel, né? Essa atenção de túnel vai te levar exatamente no que você determinou. Você pode determinar ir para o Nordeste. É amplo, né? Mas aí você determina ir para tal cidade do Nordeste. Você vai afunilando. Quando você determine para o Nordeste tal cidade, você fala, agora eu vou para tal lugar na cidade. Você vai afunilando. Em tal lugar tem um hotel. Você vai afunilando. Então você já definiu região, já definiu cidade, já definiu lugar, já definiu hotel. E aí lá você vai entrando mais ainda. Você está entendendo a importância de você ser específico para com você? Vamos prosperar? Vamos. É muito amplo. Mas o que você determinou como foco dessa prosperidade? Vamos prosperar na família. Vamos. Maravilha. Vamos prosperar na minha vida profissional. Olha como você está afunilando. Então, é muito importante você ter um planejamento, e um planejamento, né, com um foco funil, com uma atenção de túnel. Primeiro é geral, depois você vai afunilando, ok? Isso é importante. O texto que eu quero ler para vocês é um texto que se encontra em Daniel, capítulo 1, verso de número 8. Vocês sabem da história do eunuco. Daniel era eunuco, ok? Metas bem definidas, yes, né? Isso aí, Nordeste, Bahia, Paulo Afonso, San Marino, Hotel, Comunidade das Nações, Pastor Alessandro. Aí, ó, você fechou a atenção de túnel aí, beleza? Saudade de vocês, meu amigo. Parabéns pelo trabalho que vocês fizeram hoje pela manhã, viu? Daniel determinou, olha só, resolveu Daniel firmemente. A palavra firmemente é nomear. Olha que legal isso. Resolveu Daniel nomear. Uau! Quando você define o foco micro, você nomeou. Nomeia. A palavra firmemente no hebraico é a palavra, no caso aqui aramaico, tá? É a palavra nomear. Nomear. Nomeie o seu planejamento. Nomeie as suas metas. Nomeie os seus planos. Eu falo isso para você, mas eu preciso melhorar bastante nessa esfera. Nomeie os seus planos. Por quê? Porque quanto mais você coloca a informação precisa, mais o seu organismo foca no que tem que ser feito. Quando você pulveriza a informação no seu cérebro, ele não sabe para onde ir. Ele não sabe como se mover, porque está tudo muito pulverizado. Agora, quando a Bíblia fala que Daniel resolveu firmemente, a Bíblia está dizendo, Daniel resolveu nomear com que não se contaminaria dentro do palácio do rei a que fora levado como exilado de Judá. Você está entendendo aqui a importância de você nomear?
Quanto mais eu coloco uma informação precisa, mais meu cérebro foca no que eu preciso fazer. Yes, Fabiola, isso. Idealiza com foco, perfeito, nomeia, funila. Você vai ficar cada vez mais perito. Isso é muito bom. Por que que isso é bom? Porque você vai fazer com que o seu corpo não perca energia. Fazer com que o seu corpo não perca energia. Quando você sabe para onde vai, o que vai fazer, com quem vai e o que vai levar, olha, eu vou falar uma coisa para você, a viagem se torna mais leve. Como tem sido as tuas jornadas? Pesadas? Falta de foco. Sem propósito? Levando muito peso. Ok? Yes, Raquel. Dê nome para o seu milagre. Foque nele. Atenção de túnel. Ok? Entenda uma coisa, gente. Presta bem atenção. Eu estou pregando aqui a palavra de Deus, só que eu estou pregando com uma linguagem altamente contextualizada para a sua rotina. Entende? Eu tô falando aqui de Daniel, que era um cara focado, que era um cara determinado. Estou falando aqui de determinação. Estou falando aqui de nomear. Entende? Estou falando aqui de foco, de planejamento. É o que a gente faz no dia a dia. Você acha como que era a vida de Jesus? A vida de Jesus era altamente organizada. A Bíblia diz que ele levantava cedo. Ele tinha uma agenda de trabalho montada desde cedo com o Papa. Entende? Então ele ia construindo ali. Quando ele se levantava ali do seu momento de oração, ele já sabia para onde ir, ele já sabia com quem ir, ele já sabia o que fazer, ele já sabia qual cidade ir, ele já sabia de tudo. Por quê? Porque ele planejou antes. Seja bem-vinda, Eliada. Então, quando a gente entende essas coisas, você começa a entrar em uma outra esfera de produtividade, de resultados, olha só isso, de influência social. Você precisa discernir o seu capital social, tá? O seu capital social pode ser definido pelo seguinte ponto. Ele pode ser definido pelas pessoas que você vai passar por elas e que vão passar por você, pelas pessoas que farão parte de alguns projetos com você, pelas pessoas que vão junto com você para o seu futuro. Nós colocamos 3 nichos. Nem todo mundo que está com você pode entrar em todos os projetos. Nem todo mundo que está na sua vida faz parte dos seus projetos. Nem todo mundo que está com você pode ser levado para o seu futuro. Vamos pegar a história de Daniel. Daniel definiu 3 amigos. Ok? 3 amigos. Quais são os amigos de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses 3 eram os 3 caras que dividiam as cargas espirituais do reino babilônico enquanto Daniel estava lá. Muito, 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 muito importante você definir isso, ok? Você tem que ter paz com todos, mas nem todos que estão na sua vida terão paz com você. Então você vai ter que definir a mesma coisa entre o nicho aí, né? Isso vai focando, vai afunilando, até você de fato saber quem são as pessoas para quem você não fala nada, quem são as pessoas para quem você comenta algumas coisas, quem são as pessoas para quem você abre o seu coração. Daniel, ele é muito fera, porque ele entrou naquele ambiente. Olha só, outra coisa importantíssima. A determinação de Daniel, ela foi definida pelaquilo que ele nomeou não se contaminar. Ok? Preste bastante atenção. Daniel chegou no Império Babilônico e ele começou a ver as coisas que não tinham ligações com seus valores, com os seus princípios, com a sua relação com Hashem, com Yahvé, com Deus.
certo? Daniel chegou lá e falou, cara, isso não faz parte da minha vida, isso não faz parte da minha vida, isso não faz parte da minha vida, isso faz parte, isso faz parte. Então, Daniel estava ali como um escravo, Deus deu graça a Daniel. E essa graça fez com que Daniel pudesse, vamos colocar assim, fez com que Daniel pudesse não ser penalizado por aquilo que ele definira não se contaminar. Então, o que é importante aqui, olha gente, nesse primeiro ponto aqui, eu vou entrar já em um ponto muito fera, mas eu estou construindo ainda a base do ápice da nossa mensagem. Tá? Nós estamos falando aqui, por enquanto, de foco, de planejamento, nós estamos falando aqui de atenção, nós estamos falando aqui de nomear, nós estamos falando aqui de atmosfera, nós estamos falando aqui de partes integrantes do cenário em que eu estou inserido. Nós estamos falando de relacionamento, de capital social, nós estamos falando de comportamento, enfim, eu quero que você preste atenção no seguinte ponto aqui, ok? Presta bastante atenção nesse seguinte ponto. Quando você entra em um cenário, você precisa conservar a atmosfera que você trouxe, caso a atmosfera local seja contrária à sua atmosfera de valores. Mas às vezes você também vai chegar em um determinado cenário debaixo de uma atmosfera opressiva, e aí você vai encontrar uma atmosfera de paz, então você vai mudar, você vai se permitir abrir o coração para aquela atmosfera de paz, remover a atmosfera opressiva que está sobre você. Então, você precisa ter discernimento. Discernimento é a chave para você poder perceber quais as peças que se encontram no cenário em que você está inserido. Muita chave para você aqui, hein? Muita chave. Já entreguei até agora nesses primeiros 20 minutos de live. Quando você discerne as peças do cenário em que você se encontra inserido, você sabe com quais peças você vai se comprometer, se envolver e se relacionar. Eu disse três, olha só. Eu disse três coisas aqui, ó. Três coisas. Se relacionar é uma coisa. É o nível mais superficial. Ok? Se envolver já entrou no nível, vamos colocar assim, um pouquinho mais profundo. Meu amigo Rubens, cara, que felicidade de te ver aqui. Amo a sua vida. Um abraço pro nosso povo aí de Fortaleza, tá? Se relacionar, nível mais superficial. Se envolver, um nível um pouquinho mais a fundo. Agora, se comprometer, é um nível mais elevado. Eu tenho que me relacionar com as pessoas, mesmo não fazendo parte do meu dia a dia. Eu preciso me relacionar com ela. Eu preciso me envolver com algumas delas. Mas eu preciso me comprometer somente com quem faz parte do meu futuro. Somente com quem me dá hope, esperança. Quem acredita em mim. Quem deposita em mim. Quem me exalta, quem me eleva, quem me... Agora, é claro que é importante você perceber as críticas à sua volta. Críticas são importantes, críticas não são ruins. Tá? Pessoas bem resolvidas sabem lidar com as críticas. Pessoas bem resolvidas conseguem trabalhar com críticas muito bem. Pessoas que carregam raízes profundas de rejeição, elas não sabem lidar com as críticas. Os mecanismos de defesa pulam imediatamente para agredir. São pessoas altamente reativas.
Pessoas vitimistas são pessoas que eliminam da sua vida as pessoas que criticam. Eu não estou falando que você tem que ficar com essas pessoas com você, que às vezes são pessoas azedas, mas eu estou falando que às vezes essas pessoas, elas servem para trazer um balance. Eu vou falar para você, ninguém gosta de ser chamado a atenção, ninguém gosta de crítica, mas elas são importantes. Eu tenho aprendido a duras penas, porque eu sou um cara muito intenso no que eu faço. Da mesma maneira, quando alguém fala alguma coisa, eu me pego colocando as minhas emoções em coisas que não me edificam. Então não é para você colocar a sua emoção naquilo, é para você poder fazer uma análise lógica. Poxa, qual é a conta disso? O que eu posso melhorar nisso? Para onde eu posso ir em relação a isso? Ok? Então isso é muito importante. Você saber lidar com esse fator crítica não é fácil, tá, gente? Porque todos nós carregamos em alguma esfera problemas de rejeição, problemas enfim, feridas, traumas. Mas a maturidade, ela entra exatamente no ponto de saber gerir bem tanto críticas como elogios. Elogios podem nos derrubar de uma plataforma que Deus nos deu. Entende? É aquela hora que você precisa de pensar a vida compartimentada. Poxa, eu tenho que pegar isso que esse cara falou e olhar para esse lado aqui da minha vida. Não a vida como um todo, não o lado ferido, mas o lado que está em desenvolvimento. Isso, gente, faz toda diferença na vida de uma pessoa que quer crescer. Ok? Vocês estão aqui comigo? Estão me entendendo? Então vamos lá. Daniel determinou firmemente no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei. Agora vamos lá para um ponto aqui muito importante. Vamos começar a definir aqui a palavra determinação. Determinação se encontra dentro de um contexto bem interessante. Determinação significa a palavra que provém da etimologia deter-me, ok? A uma escolha e agir em prol dela. Pegou aí o conceito de determinação? São duas palavras, deter e ação. Então, eu escolhi, eu nomeei, lembra firmemente? Nomeie o milagre, nomeie a próxima fase, nomeie os relacionamentos, nomeie a relação com Deus, nomeie a relação profissional, nomeie o futuro dos filhos, nomeie. Por quê? Porque tudo que você nomeia, você domina. Princípio hebraico. Adão dá nome aos bichos, Adão dá nome às aves, Adão dá nome às árvores. Por que Deus mandou Adão dar nome? Porque Adão era o cara que ia ter que dominar a terra. Ok? Então, aquilo que você dá nome, princípio hebraico. Ok? Aquilo que você dá nome, você domina. Então, nomeie seu casamento. Eu tenho um casamento feliz, eu tenho uma vocação acertada, eu tenho um propósito firme em Deus, eu tenho uma nomeie. Até porque nada é mais espiritual do que as palavras que saem da sua boca. Muita coisa, né, gente? Junto, né? Muita coisa. Vou mais devagar? 30 minutos de live aí, eu já dei conteúdo para você aí passar um semestre aí digerindo e planejando a sua vida. Verdade ou não? No meio, declare, determine. A rocha, né, Fabiola? A rocha. Nomeie a sua vida sentimental. Nomeie. Até porque o seu cérebro, ele vai acreditar
no que você dá nome. Eu vou lhe falar uma coisa muito interessante aqui. Yes, Raquel Dias, nada é mais espiritual do que as palavras que saem da sua boca. Eu vou falar uma coisa muito importante aqui para você. Olha só, tem dia que eu tô triste, ok? Olha a loucura que esse cara que tá aqui na live vai falar para você. Eu tô triste, tem uma situação que tá me incomodando e aí eu fico triste. Eu vou falar uma coisa para você aqui, segredo de live. O que fala na live pode espalhar por todas as redes sociais, né? Mas ok. Eu tô triste, eu começo a rir. Eu começo a rir. A rir. Aquela angústia da tristeza, ela dura pouco e eu vou te falar o porquê. Porque quando eu começo a rir sozinho, rir do nada, eu não tenho motivo para rir, mas eu começo a rir. Começa a rir. Sabe o que acontece? Daqui a pouco meu cérebro começa a mudar toda a estrutura da minha fisiologia. A angústia sai, é substituída. Não é um exercício fácil, até porque é uma loucura, mas eu começo a enganar a minha estrutura neural para poder produzir elementos no meu organismo que mude o estado da minha alma. Cara, você entendeu isso que eu falei? Você entendeu? Olha aí, ó, já tem aqui, ó, laboratório aqui, ó. A Kátia já fez isso. Ela tá falando, foi poderoso. Então, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Eu não sei, viu, Dani, se é PNL, se é PNH, se é PNI, eu não sei o que é. Mas uma coisa eu sei, é ciência. Isso, uns vão pro violão. Mas aí, Júnior, é interessante que às vezes, como você você pode compor a música e entra as sertanejas, aquelas coisas terríveis que matam o povo, né? Parece uma dose de veneno na veia da alma, né? E acaba matando o povo por conta do tipo de melodia que sai pelo estado da alma. Davi fazia muito isso nos Salmos, né? Davi fazia muito isso nos Salmos. Você pega os Salmos e aí você vai ver Davi compondo cada um segundo o estado da alma dele. Não, eu sei que você é só louvores, né? Então, isso é muito importante, você driblar sua fisiologia para poder mudar o estado da sua alma. Você entendeu? Você dribla a fisiologia neural que está sendo manipulada a partir do estado da alma. Você muda, isso aí já é uma gestão de espírito para corpo, a fim de mudar o estado da alma. Ok? Você entendeu isso que eu falei? Meu espírito, ele tem autoridade sobre a minha alma. E, de certa forma, a minha alma tem autoridade sobre o meu corpo. Então, se a minha alma estiver descontrolada, meu corpo pode ficar descontrolado e fazer um monte de coisa a partir do seu estado hormonal, químico. Isso é ruim. Mas se eu tenho aqui um estado de espírito elevado, eu começo a falar, alma, você não vai pensar nisso. E aí eu dou comando para o meu corpo falar, declare, declare, declare. Aí daqui a pouco essas declarações, elas começam a mudar a fisiologia. Aí a tristeza foi embora e você não sabe por quê. Agora, isso é um ponto, tá? Isso é um ponto. Tem outros pontos aqui que são importantíssimos
E você não pode ignorar quem está provocando esse estado. Ok? Esse estado. Aí a gente precisa identificar. Ok? Beleza. Vamos voltar aqui para Daniel. Não que tenhamos saído de Daniel, a gente só aprofundou aí, né? A gente só aprofundou no que Daniel estava falando. Eu tenho 4 coisas para falar aqui importante, a gente só tem 20 minutos. Determinação. Como cristão, devemos desenvolver a crença em um Deus que criou o mundo. Presta atenção nisso. Um Deus que criou o mundo e irá acertá-lo para todo sempre. E quer mais? E conta com a nossa participação e deseja nos envolver nisso. Então, se você não assumir as rédeas da sua vida, na construção do seu roteiro existencial, sabe o que vai acontecer? Você não vai fazer parte da transformação do mundo. Você vai fazer parte do grupo que tem que ser transformado por aqueles que estão transformando o mundo. Que isso, hein? Você quer fazer parte de quem vai transformar o mundo? Ou você quer fazer parte daqueles que são transformados por aqueles que estão transformando o mundo? Você escolhe. Se você estiver em um dos grupos, tá bom. Mas não estar dentro do propósito divino. Você que está me ouvindo aqui nesta tarde, você foi chamado para fazer parte do grupo de pessoas que Deus quer levantar para transformar o mundo e cuidar da criação. Beleza? Então você precisa de assumir as rédeas da sua existência. Tá? Deus conta comigo. Agora vamos lá, gente. Eu quero falar de 4 coisas aqui importantes para você nesse momento. E essas 4 coisas você vai ter que alinhar na sua rotina diária. Ok? Vamos lá. Para ser bem-sucedido na sua jornada, é importante que você desenvolva 4 pilares do seu caráter. 4 pilares do seu caráter. Ok? Quais são eles? Primeiro eu quero lhe falar o seguinte: boa parte dos filósofos da antiguidade distinguia um bom caráter composto por esses 4 pilares. Quais são eles? O primeiro pilar: coragem. Vamos pegar o que nós começamos a falar no início da live. Planejamento, foco no planejamento, nomear o planejamento e o primeiro, vai lá, ó, agora, coragem para fazer o planejamento acontecer. Daniel determinou no seu coração e teve que ter coragem para se manter firme diante da determinação que ele nomeara acontecer em sua vida, para não se contaminar com o cenário em que ele fora inserido. Daniel era um cara de coragem. Deixa eu te dar um conceito básico aqui de coragem. Escolhas, ou melhor, tomada de responsabilidade nas escolhas dos seus valores, independente dos resultados. Quantas foram as vezes que a cabeça de Daniel não esteve para rolar no meio da praça do Império Babilônico? Quantas vezes Daniel não correu o risco
dentre as quais essa primeira que ele nomeou, que era não se contaminar. Agora você vê que Deus estava tanto ali na vida de Daniel, e Deus está também na sua vida, porque as escolhas de Daniel estavam intimamente voltadas para as escolhas de Deus. Os pensamentos de Daniel estavam voltados para os pensamentos de Deus. As defesas de Daniel estavam voltadas para as defesas de Deus. Amar o que Deus ama, fazer o que Deus faz e defender o que Deus defende. Ok? Isso fez com que Daniel achasse graça diante de Deus. Daniel achou graça. E aí, em 10 dias de treino, ali comendo só o que Daniel havia acertado, qual foi o ponto? Qual foi o sinal? Qual foi o sinal da parte de Daniel? Que se ele não engordasse, aquele eunuco podia tirar então a dieta dele. E a Bíblia diz que ao longo desse tempo Daniel se tornou mais forte, mais corado e 10 vezes mais sábio do que os magos da Babilônia. Cara, a determinação de Daniel, a nomeação do alvo de Daniel, fez com que Daniel se tornasse 10 vezes mais elevado do que os homens dos seus dias. Você sabe o que é isso? Qual é a chave aqui? Eu vou lhe dar a chave aqui agora. A chave foi que Daniel era temente a Deus. Qual é o princípio da sabedoria? Temor. O princípio da sabedoria é temor. Quando você teme a Deus, quando você escolhe o que Deus escolhe, defende o que Deus defende, pensa no que Deus pensa e faz o que Deus faria, o nome disso é temor. Independente dos resultados e das consequências, isso é um dos pilares do caráter. Coragem. Isso vai te tornar mais sábio do que os da tua geração. Daniel, cara, não era esses caras de hoje aí. Os caras têm medo de falar, os caras têm a palavra de Deus, os caras têm a revelação de Deus e têm medo de falar. Tem medo de ir pra mídia e tem gente que já ganhou uma plataforma tal que Deus deu e não está usando essa plataforma para combater o que Deus combateria. Talvez você que está me ouvindo aqui tem medo de perder o que você conquistou até agora, se você se posicionar diante da verdade. Essa palavra é para você. Talvez você esteja perdendo mais coisas, não acessando mais coisas, porque você chegou numa posição de conforto, de conquista, e aí você tá todo caladinho. Pô, se eu falar eu vou perder essa recompensa, se eu falar eu perco a comissão, se eu falar eu perco o meu trabalho. Ei, se você então não fala a palavra de Deus por causa do seu trabalho, então seu Deus é o seu trabalho. Então seu Deus é a sua comissão. Seu Deus é o seu salário. Eu não estou falando aqui para você ser aquele cara radical que vai chegar lá, chutar o barraco. Não. Veja a diplomacia de Daniel. Ele chegou no eunuco, ele conversou com o eunuco, muito provável que ele ganhou o coração do eunuco. E aí o eunuco falou assim, cara, eu gostei desse cara. Eu vou dar essa chance para ele. Eu vou deixar ele... Pô, se não vai... Mas olha só o risco que o eunuco estava correndo. Se o rei descobrisse, eunuco perdia a cabeça. Entende? Então presta bem atenção nisso, cara. Nós estamos aqui para cuidar da criação. Nós não estamos aqui para ficar só explorando a criação, mas para cuidar da criação. Ok? Então você precisa de fazer a sua parte. E acredite, olha,
Se você fez tudo certo, deu a vida por aquela empresa, por esse trabalho, e no dia que você falou a verdade, eles te mandaram embora, e se você falou com temor a Deus, com respeito, com reverência, e eles te mandaram embora, é porque tem coisa maior chegando até você. Você pode acreditar, se você fez a jornada direitinho, tem coisa maior chegando até você. Entende? Então, coragem é o primeiro pilar do caráter. Segundo, controle. Controle tem a ver com domínio de si. Entra aí, olha, para você ter coragem, diplomacia. A diplomacia não é aquela politicagem vagabunda, falsa, hipócrita, não. É você respeitar a pessoa a partir da posição que ela ocupa, porque muitas vezes o favor de Deus vai chegar na tua vida não através da pessoa, mas a partir da posição que a pessoa ocupa. Por isso que a honra é incondicional. Exemplo, Eli estava numa posição que Eli já estava sem discernimento nenhum. Mas Ana honra Eli a partir da posição. E por causa da posição que ele estava, Deus usa Eli para profetizar Shemuel, na vida de Ana. Mas se Ana tivesse chutado o barraco, esse sacerdote tá louco, esse cara, tô aqui, morrendo aqui, doido, me derramando, e ele vem falar que eu tô... me considerar como embriagada, filha de Belial, vai procurar tua turma, vagabundo. Se Ana fizesse isso, porque tem gente que na hora da dor sai xingando as pessoas e perde o favor. Ok? Tudo bem? Passou meu momento de ir aqui. Meu momento de descontração. Me perdoa aí pela palavra vagabundo. Tá? É só pra gente não perder o fio da história. Dar um pouco de calor no que a gente está falando. Beleza? Então, olha, coragem. Escolhas corretas, independentes do resultado. Controle. Domínio de si. Domínio de si. Lembra, nomeie. Nomeie. E o que você nomeia, certamente Deus vai te dar por meio da vida de alguém. Olha aí, ó, línguas aí, ó. Nesse caso, foi para edificação pessoal, para o meu espírito. Se eu falo em línguas aqui, falo, olha aqui para você, aí eu tenho que trazer uma interpretação do que eu falo para você. Mas quando você dá apenas uma rajada de línguas assim, sem comprometimento com o próximo, você está edificando o seu espírito. Então há uma diferença de você edificar a si mesmo falando em línguas e você falar em línguas para outro ou para a igreja e ter que interpretar. Aprende essa partezinha também aí sobre disciplinas espirituais. Beleza? Terceira coisa. Sensatez. Sensatez. Primeiro pilar, coragem. Segundo pilar, domínio de si. Terceiro pilar, sensatez. Yes, Tiago Campos, Judas 20. Isso aí, edificando na vossa fé santíssima, orando no Espírito. Orando no Espírito. Sensatez. O que é sensatez? Deixa eu dar uma definição aqui conceitual de sensatez de forma bem clara. Análise dos contextos. É quando você tem o poder de julgar as coisas sem se comprometer emocionalmente com as pessoas ou com o objeto que está inserido naquele julgamento. Seja sensato. Seja alguém imparcial diante das coisas de Deus. Não seja parcial. Ah, eu amo essa pessoa, então eu não posso trazer isso. Olha, vai ter coisa que, para que as pessoas que a gente ame, cresça, elas vão ter que passar por algumas coisas. Senão, o que vai acontecer com essa pessoa?
ela não vai crescer. Pais superprotetores, eles estragam os filhos. Sabe, a diferença entre a paternalidade e a paternidade é que a paternidade você não isenta os seus filhos das provas que farão com que ele cresça. Já a paternalidade, o cara muito paternal, é aquele cara que defende e impede o filho de crescer em situações, cenários, contextos que vai extrair o melhor do filho. Crescer dói, Vivi, muito. Chora, grita, pula, mas não foge do cenário do crescimento. Outro dia eu falei um negócio bem interessante sobre isso. Então o terceiro pilar, olha aí gente, já 53, meu Deus do céu. Coragem, controle, sensatez e o último, não menos importante, por conta de que ele foi o primeiro, determinação. Esses 4 pilares do caráter era considerado pelos filósofos da antiguidade 300 anos antes de Jesus nascer. Veja se isso aqui não está intimamente ligado com boa parte dos ensinos de Jesus. A coragem, o controle, a sensatez e a determinação. Esse controle aqui, gente, entra numa esfera tão grande que a maioria dos psicólogos ficam loucos com Jesus. Como Jesus tinha uma gestão tão grande sobre a sua amígdala, diante de tanto conflito que ele passou, isso deixa o pessoal pirado. Porque em momentos que Jesus tinha que fugir, Jesus tinha a gestão ali, ó, do momento. Como, pois, se cumpriria as escrituras se eu não passar por isso? Eles ficam doidos, falam, como é que esse cara tinha esse domínio sobre a psique dele de tal maneira? Era Jesus. É o nosso discipulador, é o nosso irmão mais velho, é o nosso salvador, é aquele que vem para nos ensinar todas as coisas, nos resgatar e nos colocar na posição. Então vamos lá, coragem, controle, sensatez e determinação. Determinação é ter um alvo, é ter um foco, é ter uma conclusão. Ou seja, pessoas determinadas são pessoas que nomearam, focaram, foram para cima e concluíram. Que Deus me ajude a trazer a excelência sobre as minhas determinações. Ok? Cara, é mais ou menos isso que a gente tinha para conversar nessa tarde aqui. Eu falei muita coisa aqui. Falei muita coisa. Essa live tem muito conteúdo. Então, se você gostou e tem aí um amigo que você quer que ouça isso, vai lá, indica ela, marca, coloca aí no direct dele, manda bala. E agora, reveja essa live de novo, porque tem muitos pontos extraordinários aqui, tá? Que vai te levar. Ela teve assim, uma amplitude muito grande. Esses 4 pilares eu não aprofundei tanto, porque a gente teve muito conteúdo no início, ok? Mas ela trouxe como firmamento esses 4 últimos pilares que vai te manter em cima, de pé, para que você cumpra e escreva uma jornada existencial como ninguém na sua geração. Não concorra com seu próximo, concorra com seu amanhã. Entende? Ou seja, concorra com você mesmo. Então, dá lá depois, vamos espalhar esse conteúdo, porque o nosso papel é levar crescimento para todos aqueles que querem avançar, que não estão conformados com a vida que estão vivendo. É muito provável que ela fique na live, no IGTV, como o próprio Instagram tá dando essa opção agora, tá? A nossa live hoje foi muito legal, bateu um pico aí de 55 pessoas, total, firme, né?
firme na nossa sala de aula. Estávamos numa média de 40. Estou gostando de ver você mandando aí, convidando o pessoal. Nós vamos chegar aqui, gente, numa live poderosa aqui com 200, 300 pessoas, 1 hora aqui dentro, sem sair daqui. Muito legal, ama a sua vida. Amanhã nós estaremos juntos em mais um momento de sala de aula, porque aqui é uma sala de aula, a gente tem muita ferramenta para entregar, tem muita coisa para desenvolver, então convida a galera. Você está ganhando coisa aqui que eles estão cobrando absurdos aí fora para poder ensinar, nada contra isso, cada um tem o valor do seu conteúdo, mas eu tô aqui para poder te entregar isso aqui, ok? Deus abençoe, beijo no seu coração. Amanhã convida mais umas 10 pessoas para a gente estar junto. Daqui a pouco tem culto com a Bispa Disse às 17 horas, aí entra no canal do YouTube, e depois às 19 horas com o nosso Bispo JB Carvalho, com mais uma palavra poderosa. Deus abençoe, já me deram aqui o tempo limite de 2 minutos. Eu quero orar por você, Pai, que os teus filhos que estão aqui nesta live, que eles possam ser dirigidos pelo Teu Espírito, a fim de provar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que eles, Pai, sejam desenvolvidos em sua coragem, que eles sejam desenvolvidos no controle de si, domínio de si e não dos outros, que eles sejam desenvolvidos na sua capacidade de julgamento, bem como eles andem no poder da determinação, que o mesmo Espírito que estava sobre Daniel, quando ele determinou e nomeou não se contaminar com determinadas coisas, venha sobre nós, caia sobre nós, esteja sobre nós. Nós queremos não simplesmente, Senhor, fazer parte da transformação, mas queremos ser aqueles que farão com que a transformação aconteça. É isso que nós pedimos. Espírito Santo, leva-nos a entrar um pouco mais fundo, a mergulhar um pouco mais fundo, aumenta o nosso tubo de oxigênio espiritual, porque queremos mergulhar e descobrir peixes diferentes, queremos pescar peixes diferentes. Deus abençoe. Se você não leu ainda o Vocação 360 Graus, leia, porque tem sido uma revolução na vida de muita gente. Beijo, beijo, ótimo domingo, fica com Jesus.